Gente, vamos falar dessa história. Eu acho essa história interessante, bacana, triste. Tem vários componentes, né? Vamos falar sobre ali o Batoré e o Carlos Alberto deu uma entrevista falando sobre a situação. E eu lembro que quando eu vi uma entrevista do Batoré recentemente não, faz um tempinho no YouTube ali do podcast do Bole do Carioca, assim, na hora eu achei ele bem magro, né? Muito magro, assim. Eu estranhei, mas falei, pô, sei lá, às vezes é um tipo de dieta, o cara tá fazendo regime, enfim, né? E aí o Carlos Alberto contou uma história que eu achei interessante, que foi assim, a saída do Batoré do SBT e a treta que ele teve com o Carlos Alberto por 13 anos, né? E toda a história é triste porque fala de saúde mental, né? O Batoré estava atravessando uma depressão muito grave. Muita gente não sabia, mas ele estava assim, numa situação muito complicada, ele mal saía de casa, né? E um dos motivos pode ter sido revelado depois, que se descobriu que ele estava com câncer, né? Num estágio já avançado e ninguém sabia, ou quase ninguém sabia, nem o filho dele sabia, né? E aí o Carlos Alberto falou sobre a saída dele do SBT, ele falou que quando o Batoré foi mandado embora, isso que gerou a treta, em 2004, o SBT estava passando por um momento financeiro muito complicado, né? E aí o Silvio Santos chamou o Carlos Alberto e falou, olha, você vai ter que demitir metade aí do seu elenco da Praça é Nossa, porque não tem como tal. E o Carlos Alberto falou que ele tem uma grande dificuldade de mandar as pessoas embora. Ele falou que isso é muito difícil para ele. E quando o Silvio Santos falou isso para ele, ele sentou lá no escritório com a direção, falou, olha, vamos tentar aí salvar o máximo de pessoas possível, principalmente o Batoré, né? Vamos salvar o Batoré e tal. O Batoré é um grande artista, um grande humorista. E ele falou que quando ele estava conversando com os diretores lá da praça, falando sobre essa situação, o Batoré entrou e falou assim, ó, não precisa mais não, porque eu já fui mandado embora, né? O Carlos Alberto foi pego de surpresa, porque até então ele tinha. Ele entendia que, calma, ele tinha um tempo ali para decidir quem ia ser mandado embora ou não. E nisso o Batoré entrou, saiu da sala ali com raiva e nunca mais trocou ideia com o Carlos Alberto por 13 anos, né? E o Carlos Alberto ficou muito chateado, né? Porque não foi culpa dele, né? E o Batoré sempre achou que foi culpa do Carlos Alberto. Foi o Carlos Alberto que mandou o Batoré embora. Lembrando que o Batoré começou como figurante ali na Praça é Nossa, né? E aí o tempo passou, né? E aí o Batoré teve um grande destaque ali no Velho Chico, lembra da novela da Globo? Que ele fez uma interpretação de um personagem lá que chamou bastante atenção. E o Carlos Alberto falou que ficou bem emocionado vendo a interpretação do até então ex-amigo. Ligou para um amigo e falou: me dá o telefone do Batoré, cara, eu quero falar com ele. Nossa, ele tá. O trabalho dele nessa novela tá muito bom, quero parabenizar. E aí o Carlos Alberto falou que ligou, conseguiu ligar, e aí o Batoré já atendeu extremamente emocionado, pedindo desculpa. E aí os dois selaram a paz, né? E aí em 2019, o Batoré fez uma participação especial ali na Praça é Nossa. Mas até então, entre 2019 e aparentemente 2022, ele sumiu. Não sei se a palavra certa é sumir, né? Mas você teve pouca notícia do Batoré. Pouquíssima, né? Pouquíssimas notícias do Batoré. E aí então ele reapareceu e gerou um grande impacto nessa entrevista que ele deu no podcast do Carioca e do Bola. Por quê? De novo, ele estava muito magro. O Carioca falou que ele ficou chocado assim que encontrou ele, porque ele falou assim, nossa, ele tá magro, né? Muito magro, assim, sabe? E você sabe que às vezes quando você encontra uma pessoa que ela tá muito magra, assim, e rapidamente ela muda a fisionomia dela, geralmente tem alguma coisa estranha. E aí ele falou que durante a entrevista percebeu que o Batoré estava muito magoado, sabe? Mas até então não sabia, né? Porque não convivia com o cara, tá? Mas ele aparentemente estava muito magoado. Sabe quando a pessoa está com raiva, magoado e tal? E ele falou que depois de algum tempo na entrevista ele se soltou mais. Mas ele estava muito magoado, né? E aí logo depois dessa entrevista ele morreu, né? Ele deu entrada num posto de saúde e morreu. E muita gente ficou chocada porque não sabia que ele estava com câncer, né? Muita gente não sabia que ele estava com uma depressão. Pra você ver como é a vida, né, cara? Em determinado momento da vida o ser humano está num sofrimento tão grande, tão grande, tão grande, e às vezes guarda para si. E as pessoas, e você vê essa dificuldade das pessoas perceberem, né? A gente não sabe como foi esse processo, com quem o Batoré viveu nesse processo, se estava com a família próxima, se tinha amigos próximos, estava casado, mas assim, juntou
doenças absurdas, né? Uma depressão severa e um câncer, né? A gente não sabe se ele já estava com uma depressão severa antes do câncer, isso acontece com muitos artistas quando ficam fora da TV, ou isso, uma coisa levou a outra, né? E essa entrevista do Carlos Alberto e esse momento aqui falando do Batoré é muito emocionante, muito emocionante.